Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Câmeras de segurança flagram um homem atirando na ex-mulher no meio da rua. Também no interior do estado, mais uma mulher teria sido morta pelo companheiro a pauladas. E na Grande BH, um jovem é o principal suspeito de matar o padrasto. Na capital tem uma maternidade fechada há 10 anos, já com 80% das obras prontas, aguardando decisão da prefeitura. E falando sobre eleições 2018, preparamos uma reportagem especial sobre quais são as funções dos deputados estaduais, federais e senadores para ajudar o eleitor a fazer uma boa escolha. No futebol clássico entre Cruzeiro e Atlético, sem gols e derrota do América para o Botafogo. E as apresentações do Festival Internacional de Teatro estão alegrando o Belo Horizontino pelas ruas da capital. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Foi preso hoje o homem que foi flagrado por câmeras de segurança matando a ex-esposa. O crime aconteceu ontem em Montes Claros, no norte de Minas. As imagens mostram o homem saindo do carro e atravessando a rua na direção da mulher que está na calçada. Ele disparou várias vezes. Segundo a PM, a vítima vinha sofrendo ameaças do ex-companheiro. Depois dos disparos, o homem entra no carro e vai embora calmamente. A Polícia Civil efetuou a prisão dele na zona rural de Montes Claros. Outra tragédia familiar aconteceu na zona rural de Janaúba, no norte de Minas. Mais uma mulher teria sido morta pelo companheiro. Nós vamos conversar com o repórter Diogo Ramalho, que tem as informações. Boa noite, Diogo. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. O crime foi neste domingo. Inácia, a filha da vítima, ela presenciou as primeiras agressões e saiu de casa para buscar ajuda. Mas quando voltou, Valdilene de Brito Medeiros, de 28 anos, já estava morta. A polícia ainda procura pelo ex-companheiro dela, suspeito de ter matado a ex-companheira a pauladas. E, infelizmente, dados da Polícia Civil, Inácia, mostram que de janeiro a junho de 2018, 55 mulheres foram executadas por feminicídio no estado de Minas Gerais. 55 mulheres de janeiro a junho deste ano. Diogo, você também parece que acompanhou hoje outra notícia triste, que foi a morte de um homem, supostamente pelo enteado dele, que ainda está sendo procurado. Quais são os detalhes? Exatamente. A viúva da vítima contou aos policiais, Inácia, que o filho dela estava tendo uma discussão com a esposa quando o padrasto resolveu interferir. E aí, durante a discussão, este suspeito disse que iria buscar arma, um revólver com traficantes da região do bairro Tropical, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, iria voltar para casa para matar o padrasto. E assim o fez. Ele pegou a arma e disparou na garagem. O corpo do homem de 37 anos foi encontrado já sem vida, próximo ao seu carro. Ele ainda está foragido porque a mãe, que era esposa da vítima, o orientou a fugir do flagrante. Inácia. Nossa, Diogo, quantas informações tristes, né? Obrigada por trazer os detalhes para nós. Bom, gente, está foragido o homem de 49 anos, suspeito de estuprar a enteada de 26, que é deficiente mental. O crime aconteceu em Vespasiano, na Grande BH. De acordo com a corporação, a mãe flagrou o marido tocando os seios da vítima. Antes de fugir, o suspeito disse à esposa que ela teria entendido errado a situação. O crime foi registrado pela polícia como estupro de vulnerável. A pena varia de 8 a 15 anos de prisão. Um motorista embriagado atropelou e matou uma idosa na cidade de Jaíba, em Minas Gerais. Uma câmera de segurança flagrou o momento do atropelamento. O motorista atingiu a idosa de 77 anos e depois ainda bateu em outros 2 carros que estavam estacionados na avenida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem que causou o acidente, além de estar bêbado, não tinha carteira de habilitação e foi preso. Com 80% das obras prontas há 10 anos, a maternidade Leonina Leonor Ribeiro, que fica na região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, segue abandonada, já foi até saqueada por criminosos. A unidade foi planejada para realizar partos humanizados. A prefeitura chegou a prometer que a maternidade seria inaugurada no primeiro semestre deste ano. Abandono. Essa é a situação da maternidade Leonina Leonor Ribeiro.
Construída em anexo à unidade de pronto atendimento de Venda Nova, o local tem capacidade para 32 leitos. Com uma verba de R$ 8 milhões do Fundo Municipal de Saúde, a primeira previsão de inauguração foi no ano de 2008. 80% das obras estão prontas há 10 anos. E com as portas fechadas, 350 partos por mês deixam de ser realizados. Em 2017, após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, o prefeito Alexandre Calil afirmou que a maternidade seria inaugurada no primeiro semestre deste ano, o que não aconteceu. O local virou até alvo de criminosos recentemente. Se antes o prédio só precisava de alguns equipamentos e pequenos reparos na tubulação, hoje a situação é mais complicada, já que até vasos sanitários foram roubados. Não foi um roubo simples, roubaram torneiras, eles roubaram vasos sanitários, eles serraram tubulações, eles levaram fiação comum, fiação de cobre. Então, assim, não é possível ninguém ter visto, sendo que funciona uma UPA 24 horas embaixo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em BH, 7 maternidades atendem pelo Sistema Único de Saúde. E apenas o Hospital Sofia Feldman realiza partos humanizados. A maternidade Leolina Leonor seria a segunda a oferecer assistência humanizada a gestantes antes, durante e após o parto. A maternidade aqui, ela tem que existir. A população de Venda Nova são 450 mil pessoas. Então, quer dizer, quando uma pessoa passa mal para ganhar um filho, é difícil. Bom, nós perguntamos à Prefeitura qual então é a data prevista de abertura da maternidade, mas eles não souberam nos informar. A Prefeitura disse que deverá convocar a imprensa para falar sobre o assunto ainda nesta semana. Uma carreta bateu em uma moto e em seguida atropelou o piloto na manhã de hoje no anel rodoviário da capital, à altura do bairro Califórnia, na região noroeste de Belo Horizonte. O motociclista de 30 anos chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu ainda no local. 7 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 ônibus na rua Padre Pedro Pinto, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. De acordo com a PM, o motorista da linha 607, que vai da estação Vilarinho para o bairro Esplendor, disse que o coletivo do MOVE teria avançado o sinal vermelho. E estamos na Semana Nacional do Trânsito, mas ao contrário de comemorar a redução no número de acidentes, Belo Horizonte está mais alerta do que nunca. Nos primeiros 4 meses deste ano, foram registrados em média 5 acidentes com vítimas por dia no trânsito da capital. Um ciclista gravemente ferido no chão. Ele foi atropelado ao atravessar a via. É que o motorista deste carro, que procurava uma vaga, estava desatento, falando no celular e não viu a bicicleta. Ele também ficou ferido e preso às ferragens. Foi um trabalho difícil do Corpo de Bombeiros em conjunto com o SAMU para retirar o condutor. Mas, apesar da situação ter chamado a atenção de quem passava pelo local, o acidente era uma simulação, que aconteceu no estacionamento da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente nunca quer estar em nenhum dos dois lugares ali, né? E é totalmente prevenível esse tipo de situação. Eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Quando dirige, não ficar mexendo no celular, não beber dirigindo, né? Porque pode acontecer isso. A ação que antecede a Semana Nacional do Trânsito foi organizada pela UFMG com a participação de outras instituições. O nosso objetivo é mostrar para a população qual que é o papel tanto do Corpo de Bombeiros e do SAMU diante de um acidente de trânsito. Além disso, conscientizar a população de qual o seu papel para evitar esse acidente de trânsito. De janeiro a junho deste ano, 300 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram feridas em acidentes nas rodovias federais que cortam o estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Na Grande BH, 26 pessoas morreram no primeiro trimestre de 2018, vítimas de acidentes de trânsito. Em Belo Horizonte, região metropolitana, foi registrada uma média de 10 acidentes com vítima por dia nos primeiros 4 meses deste ano. Número que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Corpo de Bombeiros. E mesmo com ações cada vez mais integradas para atendimento a acidentes, o SAMU e o Corpo de Bombeiros nem sempre conseguem salvar vidas. A gente
gente verifica qual que é o recurso mais próximo que está ali daquele local, qual que é o recurso mais adequado para a gente evitar duplicidade, né, de empenho. Então a gente faz essa inteligência de recursos aí, sempre considerando também qual tipo de acidente, o que a gente vai precisar lá, se vai precisar de uma atuação só do Corpo de Bombeiros, se vai precisar de uma atuação também do SAMU, e aí a gente consegue atender um número maior de pessoas em um tempo resposta bem menor. E para prevenir, é necessário ter consciência. O tema da Semana Nacional do Trânsito este ano é Nós Somos o Trânsito, para que essa reflexão atinja toda a sociedade. Para refletirmos sobre a responsabilidade de cada um, motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de caminhão, todos têm sua parcela de responsabilidade para prevenir acidentes. 6 homens tentaram explodir uma agência bancária e trocaram tiros com a polícia na madrugada de hoje no centro da cidade de Simonésia, na zona da Mata Mineira. Durante o tiroteio, os criminosos fizeram 2 pessoas reféns e fugiram com elas. A polícia conseguiu capturar 4 suspeitos. Outras 2 pessoas também foram detidas por passarem informações para os criminosos. Foram apreendidas 3 pistolas e uma espingarda calibre 12. O carro utilizado no crime tinha placas clonadas e foi roubado dia 3 de setembro no sul da Bahia. 2 suspeitos ainda estão foragidos. Há 19 dias das eleições, muitos eleitores ainda não decidiram em quem votar. Mas tem ainda quem não sabe o que fazem os deputados federais, estaduais e também os senadores. Antes de votar, é preciso entender quais são as funções que cada um deverá assumir para escolher o nome certo para cada cargo. Este ano, os eleitores escolherão deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente. Mas será que os cidadãos sabem quais as atividades que eles exercem? Eu acho que deputado estadual legisla para o estado, né? Então, está lá numa função mais de propor leis, de gerenciar as leis, de fazer essa gestão no nível mais estadual. E o federal, eu acho que faz isso no nível mais nacional. A função do deputado federal seria, eu não sei te informar exatamente qual seria exatamente. Do governador é tranquilo? Do governador, sim, governar o estado, certo? Presidente? Presidente Brasil, no caso. Deputado estadual são resoluções em nível de estado, eles ficam na Assembleia Legislativa aqui em BH, e deputado federal são projetos de lei nível nacional, né? E ficam na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Fomos à sede do TRE de Minas Gerais para ajudar a esclarecer estas dúvidas, começando pelas atividades dos deputados estaduais e federais. A função principal dos deputados é fazer leis. Além disso, eles também fiscalizam, dentro do seu feixe de competências, a atuação dos órgãos também do Poder Executivo. De um lado do Congresso Nacional estão os deputados, que trabalham representando de forma proporcional o povo e são eleitos para mandatos de 4 anos. E do outro lado estão os senadores, que atuam representando cada estado da federação por pelo menos 8 anos. Para entender as funções de um senador, é preciso saber que o Brasil tem um sistema bicameral, ou seja, com 2 câmaras legislativas no âmbito federal. Nos 2 casos, não há limites de mandatos consecutivos e ambos trabalham elaborando leis e fiscalizando o Poder Executivo. Mas os senadores ainda têm outras atribuições. O Senado ele tem diversas competências ligadas a realizar esse equilíbrio entre os 3 poderes, atuando, por exemplo, na aprovação de ministros do STF, de Procurador-Geral da República. Ele atua ali, como nós vimos, no julgamento do processo de impeachment. Já os governadores e o presidente são os que executam as leis. Eles são responsáveis por administrar o Estado, no caso do governador, e a nação, no caso do presidente. O chefe nacional do Executivo também é responsável por manter a relação do Brasil com outros países. Outra coisa que muita gente também não sabe é que, diferentemente dos majoritários, os cargos de deputados estaduais e federais não pertencem aos candidatos, e sim aos partidos políticos. Não sabia, me impressionou e não vejo como algo positivo. Eu vou votar no certo candidato, e depois ele faz uma coligação lá com outro partido, aí eu já vou ficar chateado com o cara. Porra, o cara ele
Eu confiei nele e agora ele está indo num partido que eu não gosto. É muito importante que a gente tenha, sim, atenção para analisar o partido em que a pessoa está, até para perceber isso, né? Se ela entra também em muita rota de colisão com a diretriz do partido, a tendência é que cedo ou tarde ela saia. E pela nossa sistemática atual, se isso decorre de puro e simples desentendimento de vontades, o partido vai conservar aquele mandato, colocando o seu suplente para ocupar aquela posição. E depois do intervalo, os destaques do futebol. Atlético e Cruzeiro terminaram o clássico em 0-0 e o América voltou para casa com a derrota para o Botafogo. O clássico ficou no empate sem gols. Cruzeiro entrou em campo sem os titulares, já o Atlético foi com o time principal. Com esse resultado, o Galo desceu na tabela, passando a ocupar a 6ª posição, antecedido pelo Cruzeiro. O clássico começou quente, faltas duras e cartões amarelos logo no início. O Cruzeiro, priorizando a Libertadores, foi de time reserva para cima do Galo e quase tomou o primeiro aos 15. E aos 28 minutos, com o Rafael salvando lá atrás. Mancoejo se machucou e foi substituído por Rafael Sobis, que teve a única boa chance da Raposa no primeiro tempo. Mas na segunda etapa, o time celeste voltou mais ligado. Marcelo Hermes disparou um torpedo. Vitor espalmou. Aí Casares resolveu dar o troco de longe. Os treinadores mexeram nas equipes. No Atlético entraram Terans e Galdesani. No Cruzeiro, Thiago Neves e Sassá, que recuperado de contusão já entrou mostrando serviço. A torcida celeste ainda pediu pênalti neste lance. E aos 42 minutos da etapa final, escanteio para o Cruzeiro. E Murilo teve a chance mais clara do jogo. A gente sabe como é difícil mudar 11 jogadores, não é fácil. E hoje a gente já conseguiu ver, principalmente no segundo tempo, né, um time mais organizado. Sentimentos diferentes ao final do clássico. Um Cruzeiro satisfeito por ter com o time reserva segurado o rival. Já o Atlético valoriza um ponto conquistado, mas não chega a comemorar. A gente teve 2 oportunidades claras de gol, especialmente uma com 15 minutos ali, muito boa com o Luan, mas não fizemos. E no final o resultado de 1 ponto vale também porque a gente segura um adversário, um confronto direto ali da vaga da Libertadores, que é o nosso objetivo no final do ano. E o Atlético emitiu uma nota de repúdio contra as manifestações homofóbicas feitas por parte dos torcedores no clássico de ontem. O clube ainda afirma que a torcida é composta por pessoas de todas as classes sociais, raças e gêneros. E agora a gente fala sobre o América, que antes do clássico também jogou contra o Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Coelho não conseguiu passar pelo time carioca. Com o Botafogo dominando no gramado, a partida terminou em 1-0, com gol marcado ainda no primeiro tempo pelo volante Rodrigo Lindoso. O próprio técnico Adilson Batista reconheceu a atuação ruim da equipe e pediu desculpas ao torcedor. O América ainda teve um jogador expulso na segunda etapa. O atacante Luan recebeu cartão vermelho depois de discutir com um jogador reserva do Botafogo, que também foi expulso. Com um resultado negativo, o América completa 2 jogos sem vencer no Brasileirão. E agora pausa nas notícias para a gente refletir sobre comportamentos. Você já percebeu como reage depois que compra um bem muito almejado? Você curte a conquista por muito tempo ou já passa logo para outro desejo? Esse é o tema de hoje do professor de física mais famoso do Brasil. É dia de Pachecão. Meus queridos, todo bem material logo perde o seu encanto. E a felicidade temporária que ele oferece logo, logo se extingue. E essa crença de que a nossa felicidade está associada aos bens materiais que possuímos é que nos proporciona a infelicidade, pois leva as pessoas a uma corrida sem fim. Queremos um objeto, um carro, uma roupa ou qualquer outra coisa e passamos a acreditar que a posse desse objeto nos basta. Finalmente, quando adquirimos, logo nos esquecemos dele para desejar outra coisa. É uma busca sem fim. As pessoas não sabem que se andassem de Ferrari, morassem num apartamento hollywoodiano e viajassem de jato particular, com certeza iriam pensar que somente a posse de um iate,
que ainda não têm é que as tornariam felizes? Eu sei que a maioria das pessoas se contentaria em ser apenas um pouco mais ricas do que são. Nem precisa da Ferrari. Não pedem um apartamento hollywoodiano, apenas um apartamento um pouco maior. E estão convencidos de que se tivessem, seria o suficiente e não iriam querer mais nada. Aí é que se enganam. Seja qual for o nível material a que se aspira, sempre queremos mais quando o atingimos. É realmente uma corrida sem fim. Mas, meus queridos, aqui cabe uma profunda reflexão. Os nossos desejos são infinitos e a razão da nossa infelicidade é querer preencher o nosso desejo infinito com as coisas finitas. Esquecemos que para satisfazer o nosso desejo infinito é necessário algo que seja também infinito. E só há uma coisa que é infinita: Papai do céu. Quer ser feliz? Procure Deus. Você só tem essa opção. Fala legal? É isso aí, irmãozinho. É isso aí. Bye, bye. E veja a seguir Teatro na Rua. O fim de semana foi marcado por apresentações do Festival Internacional de Teatro que surpreenderam moradores pelas ruas de BH. Teatro nas ruas. No lugar de palco, asfalto. O final de semana foi de surpresa e diversão para moradores da capital que encontraram a arte na rua de casa com as apresentações do FIT, o Festival Internacional de Teatro. A Mãe Natureza, a Revolução, a Televisão e o Amor. Alguns dos personagens que representam sentimentos e comportamentos sociais na peça Assembleia Comum, que tem esse nome inclusive por estimular a discussão do público sobre questões importantes. O nosso lema, a nossa música é: se morar é privilégio, ocupar é um direito. E a gente vem exatamente com o tema principal da moradia. A nossa pauta principal é a moradia e é disso que o espetáculo trata durante todo o seu percurso. A apresentação, que aconteceu na ocupação Dandara, na região da Pampulha, faz parte do Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte. São 30 espetáculos cênicos e shows musicais como este que encantou a criançada. É muito legal pra gente se divertir, né? Aí tem como todo mundo ver como que é, o que acontece. Eu acho legal e também acho que isso é importante, né? Porque a gente também vai fazer algumas coisas quando crescer. O FIT BH vem se consolidando na cena cultural da cidade desde 1994. E a cada ano o festival se torna mais acessível. Nós carecemos de cultura, de teatro, de cinema, de boas músicas, para a gente construir e sair da alienação que grande parte da população vive. O festival conta com apresentações gratuitas e a preços acessíveis em diversos teatros e espaços públicos da cidade. Os ingressos custam em média R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. Além de grupos conhecidos no cenário belo-horizontino, artistas de diferentes estados brasileiros e também de outros países se apresentam na capital mineira até o dia 23 de setembro. Sobretudo é um festival feito para a cidade, com a cidade. Então ele sempre teve um caráter democrático, de entender que Belo Horizonte é múltipla, que Belo Horizonte é plural. Um olhar sobre Belo Horizonte, o que a cidade vem produzindo e como que a gente pode trazer outros trabalhos para dialogar. O FIT segue até o dia 23 de setembro, que é o próximo domingo, com uma programação bem diversificada. Você confere no site fitbh.com.br. Começou hoje, vai até domingo, dia 23, também a 12ª Primavera dos Museus em Belo Horizonte, com atividades especiais em 7 museus da capital. São eles: Museu de Arte da Pampulha, Museu Histórico Abílio Barreto, Museu da Imagem e do Som, Cine Santa Teresa, Museu da Moda de Belo Horizonte, Casa do Baile e Museu Casa Kubitschek. Confira a programação completa no site belohorizonte.mg.gov.br. E se você quiser fazer alguma denúncia, nos contar o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, use o BandZap, que é o 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua audiência nesta segunda, mas amanhã estaremos de volta com todas as notícias sobre Minas Gerais. Até lá e boa noite.